Quando pensamos em Jesus, a imagem mais comum que nos vem à mente é a de um mestre espiritual que pregava o amor, a compaixão e a fé em Deus. Mas existe um aspecto de sua vida e missão que, curiosamente, a própria tradição oficial da Igreja prefere manter envolto em mistério: o seu poder de cura. A Bíblia está repleta de relatos de milagres atribuídos a Jesus. Ele devolveu a visão aos cegos, purificou leprosos, fez paralíticos andarem, expulsou espíritos que atormentavam homens e mulheres e até mesmo trouxe mortos de volta à vida. Essas histórias são narradas em quase todos os evangelhos, como sinais de sua missão divina. Mas o que raramente se discute é como Jesus realizava esses feitos. Teria sido apenas um dom exclusivo, impossível de ser compreendido ou repetido? Ou será que ele transmitiu aos seus discípulos práticas espirituais que permitiam acessar esse mesmo poder? Se olharmos com atenção, perceberemos que os evangelhos canônicos, aqueles que a Igreja escolheu preservar, descrevem os milagres, mas não explicam o processo. É como se nos fosse permitido apenas contemplar a grandeza de Jesus, sem nos aproximarmos daquilo que ele poderia realmente ensinar sobre a capacidade humana de se conectar ao divino. Porém, em textos considerados apócrifos ou heréticos, que ficaram de fora da Bíblia oficial, surgem indícios intrigantes de que Jesus ensinava mais do que palavras de consolo. O Evangelho de Tomé, descoberto em Nag Hammadi, no Egito em 1945, contém frases atribuídas a ele que revelam uma dimensão totalmente diferente de seu ensino. Nele, Jesus não aparece apenas como o Salvador distante, mas como alguém que afirma que o reino de Deus está dentro de cada um e que aqueles que encontrarem esse reino interior farão coisas extraordinárias. Um dos trechos mais enigmáticos sugere que quem compreender verdadeiramente suas palavras não apenas alcançará a vida eterna, mas também poderá realizar as mesmas obras que ele. Esse detalhe ecoa, inclusive, em um dos evangelhos aceitos pela Igreja. No Evangelho de João, Jesus afirma que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as fará ainda maiores. Ora, se ele mesmo disse isso, por que fomos ensinados a acreditar que seus milagres eram inimitáveis? Esse é o ponto central da chamada tradição escondida. Havia ensinamentos reservados, transmitidos apenas a um círculo íntimo de discípulos, que tratavam da maneira como o ser humano pode despertar o poder espiritual interior. E entre esses ensinamentos, a cura ocupava um lugar essencial. Pesquisadores sugerem que Jesus fazia parte de uma linhagem espiritual mais ampla. Alguns associam sua formação aos essênios, uma comunidade judaica que vivia às margens do Mar Morto, conhecida por seu rigor espiritual, jejuns, banhos purificadores e práticas de cura. Os manuscritos descobertos em Qumran revelam que esse grupo acreditava em forças de luz e trevas em constante batalha dentro do homem, e que a pureza do corpo e da mente era condição para o contato direto com o Espírito de Deus. É plausível pensar que Jesus, ainda jovem, tenha tido contato com esses rituais e aprendido técnicas que mais tarde usaria em seu ministério. Outro indício está na forma como os primeiros cristãos eram reconhecidos. Os Atos dos Apóstolos descrevem que eles também realizavam curas, expulsavam espíritos e eram conhecidos por práticas de imposição das mãos. Isso mostra que os seguidores de Jesus não o viam como um ser isolado, mas como um exemplo a ser seguido. Eles acreditavam que poderiam, em alguma medida, replicar suas obras. Com o passar dos séculos, entretanto, essa tradição prática foi sendo apagada ou reinterpretada. O que antes era visto como um conhecimento acessível a todos os que buscassem a verdade interior, passou a ser transformado em dogma, em milagres que apenas podiam ser atribuídos à intervenção exclusiva de Cristo. A possibilidade de que o ser humano pudesse despertar e manifestar esses mesmos dons foi considerada perigosa. A Igreja, ao consolidar-se como instituição de poder, tinha interesse em preservar a imagem de um Cristo único e inatingível. Assim, os ensinamentos sobre práticas de cura espiritual foram relegados ao campo do mistério, ou mesmo condenados como heresia. O povo deveria recorrer aos sacramentos e aos sacerdotes, e não a si mesmo, para encontrar a salvação e o alívio do sofrimento. Por trás desse silenciamento,
permanece a grande pergunta: teria Jesus realmente deixado instruções práticas sobre como curar doenças, aliviar dores e restaurar o equilíbrio da alma? Se sim, onde estão esses ensinamentos? Teriam sido escondidos, queimados ou talvez preservados de forma fragmentada em textos que só agora começam a ser redescobertos? O que sabemos é que essa tradição escondida aponta para um Jesus muito mais próximo da humanidade, um mestre que não apenas demonstrava o poder de Deus, mas que também mostrava como esse poder podia se manifestar dentro de cada pessoa. É nesse ponto que se abre a porta para os capítulos seguintes desta jornada. Investigar quais eram esses métodos, como a respiração, a oração secreta e a energia das mãos faziam parte de uma prática espiritual concreta, e por que foram considerados perigosos demais para serem divulgados ao mundo. Entre os muitos mistérios que cercam os ensinamentos ocultos de Jesus, talvez nenhum seja tão intrigante quanto o poder da respiração e da oração. Para a maioria dos cristãos de hoje, orar significa simplesmente falar com Deus, pedir proteção, agradecer ou recitar fórmulas já prontas. Mas os indícios que encontramos em tradições antigas e em escritos apócrifos sugerem que, para Jesus, a oração não era apenas palavras ditas, mas uma verdadeira ciência espiritual, um meio de despertar forças ocultas no corpo e na alma. No mundo antigo, a respiração sempre foi vista como muito mais do que uma função biológica. Para os hebreus, o termo ruach significava tanto espírito quanto vento e sopro. No grego, língua do Novo Testamento, o termo pneuma carregava exatamente o mesmo duplo sentido: ar que se respira e presença espiritual. Já nas tradições orientais, como no hinduísmo e no taoísmo, essa ideia aparece no prana e no chi, energias vitais que circulam pelo corpo e que podem ser controladas pela respiração consciente. É nesse contexto que muitos estudiosos acreditam que Jesus também transmitia aos seus discípulos uma prática espiritual baseada no sopro de vida. A Bíblia nos dá algumas pistas. No Evangelho de João há uma cena reveladora. Após a ressurreição, Jesus aparece aos discípulos e sopra sobre eles, dizendo: "Recebei o Espírito Santo." Esse ato de soprar não foi simbólico apenas, mas parece indicar uma transmissão direta de energia vital, ligada ao poder da respiração. Podemos imaginar, então, que Jesus ensinava algo que ia muito além da prece comum. Quando ele falava de entrar no quarto interior para orar em segredo, talvez não estivesse se referindo apenas a um espaço físico, mas a um estado interior profundo, acessado pela respiração e pela concentração da mente. Esse tipo de oração silenciosa, feita em segredo, poderia alterar a vibração do corpo e despertar forças de cura. Em textos gnósticos como o Evangelho da Verdade e o Pistis Sophia, encontramos indícios de que a oração era usada como chave para ascender a estados de consciência mais elevados. Não se tratava de pedir, mas de alinhar-se com a presença divina já existente dentro de cada ser. Ao respirar de maneira consciente e pronunciar palavras sagradas, muitas vezes mantras ou nomes secretos de Deus, o discípulo conseguia alterar a frequência de sua própria alma. Esse aspecto da prática de Jesus lembra muito o que hoje a ciência chama de efeito da coerência cardíaca, ou resposta de relaxamento, onde a respiração profunda e ritmada reduz o estresse, fortalece o sistema imunológico e traz equilíbrio ao organismo. Talvez, sem termos modernos, o mestre já compreendesse intuitivamente esse poder e o utilizasse para despertar curas imediatas. A oração secreta de Jesus, portanto, pode ser entendida como um método de harmonizar corpo, mente e espírito. Não era feita para impressionar, como ele mesmo advertia, quando criticava os fariseus que oravam em público de maneira teatral. Pelo contrário, era uma prática discreta, íntima, quase alquímica. Ao se recolher no silêncio, concentrar a respiração e elevar a mente a Deus, a pessoa se tornava um canal aberto para que o espírito fluísse através dela. Esse segredo da respiração e da oração vibracional também explica por que Jesus conseguia realizar curas tão rápidas. Quando colocava as mãos sobre alguém, não era apenas sua fé que agia, mas todo um processo interior de alinhamento espiritual, em que o sopro, a energia vital e a palavra sagrada se uniam em um mesmo ato.
Não é por acaso que as primeiras comunidades cristãs preservaram orações curtas e repetitivas, que mais tarde dariam origem à chamada oração do coração, usada pelos monges do deserto. A repetição constante de uma frase curta, acompanhada da respiração, levava o praticante a um estado alterado de consciência, próximo daquilo que hoje chamamos de meditação. Esse caminho provavelmente já vinha de Jesus e foi transmitido em segredo a seus seguidores mais próximos. Mas por que tais ensinamentos foram ocultados pela Igreja? A resposta é simples: porque eles devolviam ao indivíduo um poder que a instituição queria controlar. Se cada pessoa pudesse, por meio da respiração e da oração secreta, acessar a presença divina e até realizar curas, o papel da Igreja como mediadora entre o homem e Deus seria enfraquecido. Assim, a oração foi transformada em fórmulas fixas e o aspecto vibracional e energético dessa prática acabou sendo esquecido, ou mesmo condenado. Hoje, redescobrir o poder da respiração e da oração secreta é resgatar uma parte do Evangelho que foi apagada. Significa perceber que dentro de nós existe uma centelha divina que pode ser despertada. Cada inspiração se torna uma oportunidade de receber a vida do Espírito, cada expiração um ato de entrega e cura. O que Jesus transmitia não era magia, mas consciência. Ele ensinava que, ao respirarmos de forma sagrada e orarmos em segredo, nos conectamos diretamente à fonte. É nesse estado de união que os verdadeiros milagres acontecem, não porque alguém intercede por nós, mas porque a própria vida divina flui sem obstáculos através do nosso ser. Ao longo dos evangelhos, uma imagem se repete de forma marcante: Jesus impondo as mãos sobre os enfermos. Esse gesto simples, carregado de significado, atravessou os séculos e continua a ser usado em rituais cristãos até hoje. Mas a grande questão é: o que realmente acontecia quando Jesus colocava as mãos sobre alguém? Seria apenas um símbolo de bênção, ou havia nesse ato uma ciência espiritual esquecida, um conhecimento oculto sobre a energia do corpo humano e sua ligação com o divino? Nos relatos bíblicos, a cura pelas mãos de Jesus ocorre de forma direta e poderosa. Ele toca os olhos de um cego, e este passa a ver, toca o leproso, e a pele do homem se purifica. Coloca as mãos sobre uma menina considerada morta, e ela desperta. Não há rituais longos nem fórmulas complicadas. Há apenas a intenção, a fé e o gesto. Mas por trás dessa simplicidade aparente, pode haver uma prática espiritual profunda, que a tradição posterior não quis preservar em detalhes. Se olharmos para as tradições antigas, percebemos que o uso das mãos como canais de energia vital não era exclusivo de Jesus. No Egito, sacerdotes já praticavam a imposição das mãos como forma de transmitir força espiritual. Entre os hebreus, os profetas usavam o toque para abençoar e transferir autoridade. E entre os essênios, grupo espiritual com o qual Jesus possivelmente conviveu, havia práticas de cura envolvendo o toque, a respiração e o uso de palavras sagradas. O que diferencia Jesus é a intensidade com que essa energia se manifestava através dele. Para os evangelhos não havia limites. Sua simples presença irradiava uma força capaz de curar multidões. Isso nos leva a refletir sobre a ideia de que Jesus não apenas usava suas mãos, mas também despertava um estado especial de consciência que ativava o que algumas tradições chamam de corpo de luz. O corpo de luz é um conceito presente em diferentes culturas espirituais. No Egito Antigo, falava-se do Ka e do Ba, aspectos luminosos da alma. No budismo tibetano, fala-se do corpo arco-íris, alcançado por mestres em profundo estado de iluminação. No cristianismo esotérico, o corpo de luz é a manifestação plena do espírito no ser humano, uma forma de existir além das limitações materiais. Quando esse corpo se ativa, a pessoa se torna um canal de energia divina, irradiando cura e transformação. Muitos estudiosos esotéricos acreditam que Jesus, em seu estado de pureza espiritual e união com Deus, havia ativado esse corpo de luz. Isso explicaria não apenas suas curas, mas também fenômenos descritos como a transfiguração, quando diante de alguns discípulos, seu rosto brilhou como o sol e suas roupas se tornaram resplandecentes. Essa cena
narrada nos evangelhos, mostra que a luz interior de Jesus não era apenas simbólica. Ela se manifestava fisicamente. Quando Jesus impunha as mãos, portanto, não era apenas um gesto humano, mas um fluxo dessa luz divina que se transmitia através dele. Suas mãos se tornavam canais, pontes entre o invisível e o visível, entre o poder de Deus e a necessidade humana. Essa energia não curava apenas o corpo físico, mas também as feridas da alma, libertando pessoas de dores emocionais e de influências espirituais negativas. Há ainda um detalhe interessante. Os discípulos de Jesus também usavam a imposição das mãos. Nos Atos dos Apóstolos, vemos Pedro e João impondo as mãos para transmitir o Espírito Santo. Paulo também realiza curas dessa forma. Isso indica que Jesus não guardou esse poder só para si, mas o transmitiu, ensinando que qualquer pessoa, em estado de fé e comunhão com Deus, poderia ser um canal dessa energia. Com o passar do tempo, no entanto, a Igreja institucional transformou essa prática em um sacramento controlado apenas por sacerdotes ordenados. A imposição das mãos se tornou parte de cerimônias formais, como a ordenação de padres e bispos ou a extrema unção, e perdeu sua dimensão prática de cura cotidiana, acessível a todos. O que antes era visto como uma habilidade espiritual natural foi convertido em ritual restrito. Mas o que acontece, em essência, quando colocamos nossas mãos sobre alguém com amor e intenção de cura? A ciência moderna já começa a investigar esse fenômeno. Pesquisas sobre práticas como Reiki, toque terapêutico e cura energética mostram que o toque pode alterar campos eletromagnéticos sutis do corpo, promover relaxamento profundo, reduzir a dor e até acelerar processos de recuperação. O coração humano, por exemplo, gera um campo eletromagnético poderoso, detectável a vários metros de distância, e esse campo se intensifica quando a pessoa está em estado de compaixão. Talvez, sem usar as palavras da ciência, Jesus já compreendesse isso intuitivamente. Sua compaixão infinita, sua fé absoluta e sua união com o divino criavam uma condição em que suas mãos se tornavam verdadeiros canais de energia vital. O milagre não estava apenas em suas mãos, mas na consciência que ele carregava, na luz que irradiava de todo o seu ser. O corpo de luz, nesse sentido, não é apenas uma metáfora mística. Ele representa o estado de plenitude em que o ser humano desperta seu potencial divino e se torna fonte de cura para si e para os outros. Jesus mostrou esse caminho, e os primeiros cristãos acreditavam que todos poderiam, em alguma medida, seguir seus passos. Hoje, redescobrir essa dimensão dos ensinamentos de Jesus significa perceber que nossas mãos, quando movidas pelo amor e pela fé, também podem ser instrumentos de cura. Significa entender que o corpo de luz não é privilégio de poucos escolhidos, mas uma realidade latente dentro de cada ser humano, esperando ser despertada. No fundo, o que a Igreja tentou esconder é que Jesus não queria ser apenas adorado como uma figura distante. Ele queria ser seguido como exemplo vivo. Suas mãos curavam porque estavam conectadas ao coração do Pai, e ele nos convidou a fazer o mesmo. O corpo de luz que brilhou nele pode brilhar em nós, se tivermos a coragem de despertar o poder interior que nos foi dado desde o início. Para entender melhor os poderes de cura atribuídos a Jesus, precisamos olhar para o contexto cultural e espiritual em que ele cresceu. Jesus não surgiu em um vácuo. Sua vida foi moldada por tradições, práticas e correntes de pensamento que circulavam no Oriente Médio do século I. Entre esses grupos, nenhum é tão intrigante quanto os essênios, uma comunidade misteriosa que vivia às margens do Mar Morto e que preservava conhecimentos de espiritualidade, pureza e cura que até hoje fascinam pesquisadores e espiritualistas. Os essênios não são mencionados diretamente na Bíblia, mas fontes históricas como o historiador judeu Flávio Joséfo, o filósofo Fílon de Alexandria e o geógrafo Plínio, o Velho, descrevem sua existência. Segundo esses relatos, eles viviam em comunidades isoladas, dedicados a uma vida austera, de disciplina rigorosa, jejuns, banhos rituais e estudos sagrados. Consideravam o corpo humano um templo vivo e acreditavam que, para se aproximar de Deus, era necessário manter a pureza física, mental e espiritual.
Quando os manuscritos do Mar Morto foram descobertos em Qumran, em meados do século XX, estudiosos encontraram evidências de práticas que lembram muito alguns dos ensinamentos de Jesus. Os essênios falavam de luz e trevas como forças que habitam o ser humano e viam a saúde como o resultado do equilíbrio entre elas. Para eles, a doença não era apenas um fenômeno físico, mas uma manifestação de desequilíbrio espiritual. A cura, portanto, envolvia rituais de purificação, orações, jejum, contato com a natureza e até o uso de ervas medicinais. Essa visão holística da vida, corpo, mente e espírito em perfeita integração, ecoa fortemente nos ensinamentos de Jesus. Quando ele dizia ao paralítico: "Os teus pecados estão perdoados, levanta-te e anda", não estava apenas curando o corpo, mas restaurando a alma. Essa abordagem integral da cura parece ter raízes muito próximas da sabedoria essênia. Os essênios também valorizavam intensamente a água. Banhos rituais constantes eram vistos como instrumentos de limpeza não só física, mas também energética e espiritual. Curiosamente, o batismo de Jesus, realizado por João Batista, ganha aqui um novo sentido. Não como um simples gesto simbólico, mas como uma prática enraizada em uma tradição de purificação e renascimento espiritual. Outro ponto essencial é a alimentação. Os essênios eram conhecidos por suas dietas simples, provavelmente vegetarianas em grande parte, e acreditavam que os alimentos puros conectavam o homem à força vital divina. Essa ênfase na alimentação saudável como forma de manter a energia vital ressoa com o que muitos pesquisadores espirituais acreditam ter sido parte do ensinamento prático de Jesus. Uma vida em harmonia com a natureza como condição para o despertar espiritual. Se conectarmos essas peças, surge um quadro fascinante. Jesus pode ter sido iniciado nessa tradição, ou ao menos influenciado por ela, e teria levado esse conhecimento a um nível ainda mais profundo. Enquanto os essênios praticavam rituais para se aproximar de Deus, Jesus teria mostrado que o próprio ser humano já era templo do Espírito e que a cura verdadeira nascia de dentro para fora. Nos evangelhos, vemos sinais dessa herança. Jesus retira-se para o deserto em momentos de preparação, pratica jejuns, valoriza o silêncio, usa a água como símbolo de vida e constantemente associa a cura ao perdão e à purificação interior. Esses elementos estão em perfeita sintonia com o universo essênio. No entanto, há uma diferença crucial. Enquanto os essênios viviam isolados do mundo, guardando seus segredos e mantendo uma vida comunitária fechada, Jesus levou esse conhecimento ao povo comum. Ele não restringiu a cura aos iniciados, mas a ofereceu a leprosos, pobres, estrangeiros e pecadores. Ele rompeu a barreira do isolamento e transformou a medicina espiritual em um ato de compaixão universal. E por que esses aspectos foram escondidos ou minimizados pela Igreja? Porque revelam um Jesus muito mais humano e acessível, não apenas um ser divino distante. Revelam que a cura não dependia de uma instituição religiosa, mas de práticas que qualquer pessoa poderia aprender. Respiração, oração secreta, pureza de coração, jejum, contato com a natureza, imposição das mãos e amor incondicional. Ao estudar a sabedoria essênia, percebemos que o que chamamos de milagres de Jesus talvez fossem a expressão natural de alguém que viveu em total harmonia com o corpo, a mente e o espírito. Seus poderes não eram mágicos no sentido comum, mas o resultado de um conhecimento profundo da vida, herdado de tradições ancestrais e levado à sua máxima expressão pelo despertar do Cristo interior. Hoje, redescobrir essa conexão com a sabedoria essênia é também redescobrir que a verdadeira medicina espiritual não está em fórmulas externas, mas no equilíbrio interior. É perceber que a cura começa quando purificamos nossos pensamentos, quando cuidamos do corpo como templo e quando buscamos viver em harmonia com a natureza e com os outros. Jesus foi, sem dúvida, o grande herdeiro e, ao mesmo tempo, o grande inovador dessa tradição. Ele mostrou que o segredo da cura não estava reservado a uma comunidade isolada, mas podia ser vivido em cada gesto de amor, em cada palavra de perdão e em cada ato de fé.
Se Jesus realmente ensinou métodos de cura espiritual, se transmitiu aos discípulos segredos sobre respiração, oração, energia das mãos e harmonia do corpo com a alma, surge uma pergunta inevitável: por que esses ensinamentos não aparecem com clareza nos evangelhos que chegaram até nós? Por que tantas pistas estão apenas em textos apócrifos, fragmentados ou em tradições marginais? A resposta nos leva ao coração da história do cristianismo. O que começou como um movimento espiritual de libertação interior, centrado na experiência direta com Deus, tornou-se, em poucas gerações, uma instituição poderosa que precisava controlar não apenas a fé, mas também a vida cotidiana das pessoas. Nos primeiros anos após a morte de Jesus, suas palavras circulavam oralmente, e diferentes comunidades preservavam tradições distintas. Algumas guardavam os relatos de milagres, outras as parábolas, outras ainda ensinamentos mais esotéricos sobre o reino interior. Havia diversidade, liberdade e até certa ousadia. Muitos acreditavam que o que Jesus fez, qualquer discípulo também poderia fazer. Mas essa multiplicidade de interpretações logo se tornou um problema para aqueles que buscavam organizar o cristianismo em uma religião única e coesa. Quando o Império Romano começou a se interessar pelo movimento cristão, sobretudo após Constantino, no século IV, foi necessário estabelecer uma doutrina oficial. Os evangelhos foram selecionados, concílios foram realizados e muitos textos foram simplesmente rejeitados e rotulados como heresia. O que estava em jogo não era apenas a fé, mas também o poder. Se cada pessoa pudesse se conectar diretamente com Deus, curar-se e curar os outros por meio da oração secreta, da respiração consciente ou da energia das mãos, qual seria o papel da igreja? Se o reino de Deus estava dentro de cada um, como dizia o Evangelho de Tomé, então os templos, os sacerdotes e as hierarquias perderiam boa parte de sua autoridade. Foi nesse contexto que muitos ensinamentos de Jesus foram reinterpretados ou ocultados. Os milagres passaram a ser vistos como sinais exclusivos de sua divindade, e não como práticas transmissíveis. A imposição das mãos foi transformada em sacramento reservado apenas ao clero. A oração, que ele ensinava como ato íntimo e secreto, foi convertida em fórmulas repetidas em liturgias públicas. O jejum e os rituais de purificação, comuns entre os essênios, foram reduzidos a práticas esporádicas. Além disso, a noção de que o ser humano poderia despertar um corpo de luz ou acessar a centelha divina em si mesmo foi considerada perigosa. Isso se aproximava demais da ideia gnóstica de que a salvação estava no autoconhecimento, e não apenas na obediência à Igreja. Por isso, textos como o Evangelho de Tomé ou o Pistis Sophia foram condenados e banidos. Guardavam segredos que empoderavam o indivíduo e enfraqueciam a instituição. Ao longo da Idade Média, qualquer prática espiritual que lembrasse essas tradições ocultas passou a ser vista com suspeita. Curandeiros, alquimistas, místicos e até mesmo monges que ousavam falar de experiências diretas com Deus eram perseguidos. A Inquisição não caçava apenas bruxas, também silenciava aqueles que carregavam fragmentos da tradição de cura espiritual que remontava a Jesus e seus primeiros discípulos. Esse processo criou uma imagem de Cristo distante, quase inalcançável. A Igreja apresentava-o como um milagre absoluto, impossível de ser compreendido ou seguido em plenitude. O que se perdeu foi justamente a dimensão prática e humana de seus ensinamentos, a mensagem de que o poder de Deus poderia se manifestar em qualquer pessoa que se abrisse ao amor, à fé e ao Espírito. Mas aqui surge uma reflexão essencial. Teria sido possível preservar esses ensinamentos ocultos dentro de uma instituição que precisava do controle para sobreviver? Talvez não. O cristianismo institucionalizou-se justamente ao se afastar da experiência direta, oferecendo mediações, rituais e dogmas como caminho único para a salvação. O preço disso foi o esquecimento das práticas de cura que poderiam ter transformado radicalmente a espiritualidade humana. No entanto, a história nunca conseguiu apagar completamente essas sementes. Em cada geração, surgiram místicos que resgataram, de diferentes formas, esse saber proibido. Francisco de Assis, Hildegard de Bingen, Mestre Eckhart,
Teresa de Ávila e muitos outros falaram de uma experiência íntima com Deus que escapava ao controle institucional. E em muitas culturas fora do cristianismo, tradições semelhantes sobreviveram, preservando a ideia de que a respiração, a oração, a energia das mãos e a pureza de vida são chaves para a cura. Hoje, quando voltamos os olhos para essas fontes esquecidas, entendemos melhor por que a Igreja escolheu ocultá-las. Não se tratava apenas de teologia, mas de política e de poder. O conhecimento de que qualquer pessoa poderia se tornar canal da graça divina era revolucionário demais para ser aceito por uma instituição que buscava centralizar a fé. Ao reconhecer isso, não estamos apenas criticando o passado, mas abrindo caminho para recuperar o que foi perdido. A tradição proibida de Jesus não desapareceu. Ela sobrevive em fragmentos, em práticas espirituais, em memórias que atravessaram os séculos. O desafio agora é redescobri-la e vivê-la, sem medo das estruturas que tentaram apagá-la. Quando olhamos para a história e percebemos que muitos ensinamentos de Jesus foram ocultados, uma pergunta inevitável ecoa dentro de nós. O que esses conhecimentos esquecidos podem significar para o mundo de hoje? Afinal, vivemos em uma era de avanços tecnológicos sem precedentes, mas também de crises profundas, crises emocionais, espirituais e físicas. Nunca estivemos tão conectados digitalmente e, ao mesmo tempo, tão distantes de nós mesmos. Ao resgatarmos os ensinamentos proibidos sobre cura, descobrimos que eles não pertencem apenas ao passado. Eles falam diretamente à nossa realidade, porque tratam de algo que continua sendo a busca essencial da humanidade: o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Jesus não falava de cura apenas como ausência de doença. Sua visão ia além da medicina da época e até além da nossa. Para ele, curar era restaurar a harmonia perdida, uma reconexão com a centelha divina que habita cada ser humano. Essa é uma lição poderosa para os dias atuais, em que a medicina se fragmenta em especialidades e a vida moderna nos separa de nossa essência. Imagine se, ao lado dos avanços científicos, cultivássemos também essa consciência espiritual da saúde. Não se trata de abandonar a ciência, mas de ampliá-la, reconhecendo que a verdadeira cura não é apenas química, mas também energética, emocional e espiritual. A oração, a meditação, a respiração consciente e o toque curativo, práticas atribuídas a Jesus e seus discípulos, poderiam ser instrumentos complementares de transformação interior. Hoje, muitas pessoas redescobrem essas chaves por meio de tradições orientais, como o yoga, o tai chi ou a meditação budista. Curiosamente, esses caminhos se alinham com o que os textos apócrifos e gnósticos nos dizem sobre os segredos de Jesus. Isso revela algo fundamental. A sabedoria espiritual é universal. Ela não pertence a uma única religião, mas a todos os que buscam a verdade. Recuperar os ensinamentos proibidos é, portanto, recuperar nossa autonomia espiritual. É compreender que não precisamos de intermediários para nos conectar com o divino. Isso não significa rejeitar tradições ou comunidades, mas lembrar que o templo mais sagrado está dentro de nós. Como Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Essa consciência também nos chama à responsabilidade. Se o poder de cura, interior e espiritual, está em cada um, não podemos mais terceirizar nossa transformação. Precisamos cultivar diariamente a pureza de pensamentos, a força da oração sincera, a prática da compaixão e o cuidado com o corpo como templo. A cura, nesse sentido, não é apenas milagre, mas caminho. No mundo moderno, isso pode parecer difícil. Vivemos sob estresse, excesso de informação e pressões que enfraquecem nossa energia vital. Mas é justamente nesse cenário que os ensinamentos de Jesus se tornam mais urgentes. Ele não pregava apenas para um povo do passado. Suas palavras atravessam os séculos porque falam da essência humana, e essa não mudou. Os textos que a Igreja tentou esconder também revelam algo essencial sobre a visão de Jesus. Ele não via o ser humano como pecador irremediável, mas como portador de uma centelha divina. Essa mudança de perspectiva é revolucionária. Se acreditarmos que carregamos dentro de nós o mesmo Espírito que curava, que elevava
e que despertava, podemos viver uma vida de propósito e esperança, mesmo em meio às dificuldades. Essa mensagem também derruba muros. Se a cura vem da conexão direta com o divino, então não há barreiras religiosas que nos separem. Cristãos, budistas, muçulmanos, espiritualistas, todos podemos acessar a mesma fonte de vida. O que Jesus nos deixou não foi uma doutrina exclusiva, mas um mapa para reencontrar nossa essência. Hoje, o desafio é resgatar esse conhecimento sem medo, sem dogmas e sem as correntes do passado. Ele nos convida a olhar para dentro, a silenciar a mente e a ouvir a voz que sussurra em nossa alma. Nos chama a acreditar que somos mais do que carne e ossos, mais do que limitações ou diagnósticos. Somos seres espirituais em jornada, capazes de manifestar luz, amor e cura. Portanto, o que os ensinamentos perdidos de Jesus revelam para nós hoje é simples e profundo ao mesmo tempo. A cura é possível, a transformação é real e o reino de Deus nunca esteve fora de alcance. Ele sempre esteve aqui, dentro de nós, esperando para ser despertado.